O alto comando de Moscou apostou todas as suas fichas que o rigor do inverno paralisaria as tropas de Kiev. O tiro saiu pela culatra. O solo enrijecido pelo gelo transformou-se na pista de alta velocidade, perfeita para os blindados ucranianos esmagarem as defesas adversárias. Um território de exatos 400 quilômetros na região de Zaporíjia foi arrancado das mãos do inimigo sob um banho de sangue. As fileiras russas não tiveram outra escolha senão recuar desesperadamente por cerca de 154 milhas quadradas. Essa manobra humilhante, imposta aos comandados de Putin, passa longe de ser um mero reposicionamento tático de rotina. Trata-se do desmoronamento absoluto de redes de trincheiras escavadas durante meses a fio, de fortalezas de concreto e de bilhões de dólares em poderio militar evaporando em questão de semanas. Prestem muita atenção nas imagens a seguir. Elas são a prova visual de que a cartilha da guerra moderna está sendo rasgada e escrita novamente. E por incrível que pareça, o elemento mais aterrorizante ainda está por vir. A espinha dorsal das defesas em Zaporíjia foi estilhaçada por dois vetores implacáveis. O primeiro deles, os operadores e forças especiais da Ucrânia rasgando a frente de batalha como verdadeiros rolos compressores em seus blindados pesados. O segundo é um verdadeiro pesadelo cibernético. Robôs terrestres ucranianos executando mais de 7.000 missões autônomas a cada 30 dias, impondo um nível de sufocamento que nenhuma força humana seria capaz de suportar. Com um foco brutal no corredor estratégico entre Zaporizhia e Donetsk. A sinergia mortal entre máquina e força de elite gerou um cenário de devastação tão extremo que deixou os generais da OTAN de queixo caído. Dissecaremos a anatomia desse massacre tecnológico mais à frente nesta análise. Por agora, vamos voltar ao estopim dessa carnificina, pisando diretamente nas planícies gélidas do Oblast de Zaporíjia. O que vocês estão vendo na tela é a face mais crua, brutal e sem filtros do combate contemporâneo. Titãs e aço puro, rasgando uma paisagem fantasmagórica de árvores reduzidas a esqueletos de madeira. Tratam-se das colunas de assalto ucranianas, ostentando as famosas gaiolas de proteção soldadas em suas blindagens para repelir a ameaça vinda dos céus. Os enxames e drones. No ventre dessas feras metálicas, aguarda a unidade de operações especiais Artan, a ponta da lança mais letal da Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia. E o avanço dessa tropa não tem absolutamente nada de sutil. É uma sinfonia ensurdecedora de motores e destruição. Pelo registro em vídeo, é possível ver os clarões dos disparos eclodindo de compartimentos fortificados na base dos veículos de transporte de infantaria. Metralhadoras de grosso calibre vomitam uma tempestade ininterrupta de chumbo, suprimindo qualquer reação das casamatas inimigas. O lado russo até tenta esboçar alguma resistência, mas as falanges blindadas de Kiev simplesmente ignoram os contra-ataques e continuam seu avanço implacável. Linhas de frente, pontos de concentração de tropas e nodos críticos de comunicação vão sendo varridos da face da terra, um após o outro. Para os ocupantes, esmagados sob tal poder de fogo, uma debandada desordenada e banhada a sangue torna-se a única rota de fuga. A cadência monstruosa e a precisão cirúrgica do ataque negam aos soldados adversários até mesmo a chance de erguer a cabeça da trincheira. Engana-se quem pensa que esse balé de destruição tinha como objetivo apenas tomar 2 ou 3 abrigos. A verdadeira jogada de mestre aqui era amputar cirurgicamente as veias logísticas que mantêm vivo todo o flanco sul de Moscou. O sucesso absoluto dessa tática não demorou a ser validado pelos especialistas do Instituto de Estudo da Guerra, lá em Washington. O dossiê é categórico ao afirmar que as forças ucranianas focaram cirurgicamente nos aglomerados de soldados, paralisando completamente a capacidade operacional do inimigo. É neste cenário que devemos prestar muita atenção ao depoimento direto de Viktor Torkotiuk, o comandante supremo do batalhão Artan. Em suas próprias palavras, o líder do grupo foi enfático. As investidas no terreno foram orquestradas com uma sincronia impecável junto aos demais esquadrões, do aparato de inteligência e do exército regular de Kiev. Esse entrosamento foi o que forjou a base de ferro necessária para as missões de limpeza
que culminarão na varredura definitiva das forças invasoras. Fica claro, portanto, que o que assistimos no campo de batalha não é o acaso da guerra, mas uma equação matemática fria e impiedosa desenhada para matar. Logo mais, na sequência, vamos mergulhar fundo no efeito dominó devastador que esse ataque desencadeou por toda a extensão de Zaporíjia. Fiquem ligados! Antes de mais nada, com o choque da investida em Zaporíjia ainda ecoando, precisamos analisar algumas imagens reveladoras. Estes registros expõem um pesadelo de outra magnitude, nascendo na encruzilhada da Frente Sudeste. As políticas da plataforma não nos permitem exibir a gravação na íntegra, mas vamos recriar o cenário de destruição através de recortes visuais extraídos do combate. Foi nesta terra de ninguém, no limite entre Donetsk e Zaporíjia, que a 3ª Brigada de Assalto mergulhou no inferno. O Esquadrão de Sistemas Terrestres da Brigada, batizado de NC-13, desencadeou a implacável Operação Samurai. Aquilo estava longe de ser uma simples manobra tática. Os astros no campo de batalha não sangravam. Eram autômatos de solo, criaturas mecânicas absolutamente gélidas e desprovidas de qualquer emoção, carregando no próprio código o espírito selvagem do antigo regimento Azov. Essa divisão forjou uma muralha de aço impenetrável entre Zaporíjia e Donetsk. Pelas lentes das câmeras surgem duas máquinas diminutas, porém com uma letalidade devastadora. Vemos os equipamentos rastejando silenciosamente por entre destroços e cercas de arame em um complexo fabril coberto de neve. Do outro lado, as tropas russas, mergulhadas em pânico absoluto, disparam tudo que têm na tentativa desesperada de travar o avanço das máquinas. Pelo menos 4 drones suicidas, 7 cargas explosivas despencando do céu e 6 saraivadas de artilharia miraram diretamente nessa vanguarda robótica. O esforço foi totalmente em vão, pois as feras de metal rasgaram os bloqueios como se fossem feitos de papel. Eles conseguiram invadir as instalações industriais que haviam sido marcadas para a aniquilação. Aquele complexo servia como um gigantesco paiol para o arsenal moscovita. A tempestade de chamas que se seguiu evaporou milhões de dólares em munição inimiga, mandando tudo pelos ares. As gravações também imortalizam a ferocidade cibernética dessas criações ucranianas operando no calor do confronto. Estima-se que Moscou tenha torrado dezenas de milhares de dólares só na esperança de deter aqueles robôs. No fim das contas, a marcha implacável dessas couraças provou ser imbatível. A varredura dizimou uma fatia gigantesca do poder bélico e dos recursos das forças invasoras. Não estamos falando apenas de pólvora queimada. É um golpe de misericórdia na reputação de Putin em toda a extensão do fronte entre Zaporíjia e Donetsk. A situação atinge contornos beirando o tragicômico. Um caixote motorizado e minúsculo, rasgando a lama, teve o poder de transformar relíquias militares de altíssimo valor num amontoado de sucata russa. Existe um mito enraizado na doutrina militar clássica. Por muito tempo, estrategistas juraram de pés juntos que a força bruta e massiva da artilharia iria sempre esmagar enxames de drones baratos. A realidade sangrenta do campo de batalha destruiu completamente essa ilusão. A dura verdade é que exércitos colossais e lentos estão ficando completamente cegos diante do balé mortal de sistemas autônomos supercoordenados. Na verdade, esses pequenos autômatos operam como insetos peçonhentos, devorando implacavelmente o sistema nervoso central de forças colossais. A Ucrânia deu uma aula magistral de guerra tecnológica, provando que essas máquinas vieram para reescrever o destino de Zaporíjia e Donetsk. Além disso, a sombra aterrorizante desses droides na linha de frente vai muito além de transformar depósitos em cinzas. É agora que precisamos dissecar a anatomia complexa dessas feras de combate jogadas no moedor de carne. A corporação tecnológica ucraniana Temerland assumiu a vanguarda e libertou plataformas terrestres monstruosas e modernas. Essas engenhosidades encaram o fogo inimigo peito a peito, lutando na mesma trincheira que blindados de dezenas de toneladas. O arsenal cibernético se divide em 2 castas principais. A primeira delas nasceu para derramar sangue. Um predador de puro ataque. Trata-se de um módulo bélico armado até os dentes,
ostentando lança-granadas de 40 milímetros ou metralhadoras de grosso calibre. Para caçar as presas, vem recheado com uma matriz de visão térmica e medidores de distância a laser incansáveis. A escuridão da noite ou o brilho do sol não fazem diferença. O sistema enxerga os alvos a quilômetros de distância. Já a segunda versão atua como um portador silencioso da morte, funcionando como o cérebro logístico da frota. É ele que se infiltra na garganta do inimigo, atravessando os corredores mortíferos da linha de frente. Sempre que a situação aperta, essas mulas robóticas cospem drones kamikazes de dentro de cápsulas seladas. Imagine a cena. Você está de frente com uma carcaça mecânica que ignora o que é a dor física. É um caçador sem nenhum instinto de preservação ou medo, que crava os olhos térmicos na sua alma enquanto você treme no escuro. O colapso mental absoluto que isso injeta na sanidade dos soldados supera de longe qualquer tiro de fuzil. A rápida expansão destes sistemas vira completamente o jogo, reescrevendo a matemática da guerra, tanto em custo financeiro quanto em sangue derramado. Nas trincheiras da Ucrânia, desenrola-se um espetáculo sem precedentes na história militar. Um campo de batalha que não se restringe à terra firme, dominando agora a abóbada celeste. Somos testemunhas oculares da ascensão de meras aeronaves a verdadeiros deuses do combate, alterando o destino da guerra de forma irreversível. Por rigorosos protocolos de segurança e diretrizes de transmissão, não exibiremos o material bruto na íntegra. No entanto, faremos uma dissecação tática do cenário através de um único e revelador fotograma extraído das gravações. Sob o manto de uma escuridão absoluta, um modesto AN-28, outrora de uso civil, corta o silêncio da noite de forma furtiva. Rasgando a escuridão do espaço aéreo ucraniano, trata-se de um avião turbohélice comum, inofensivo em sua essência. Um verdadeiro burro de carga, feito para levar passageiros ou encomendas. Contudo, a realidade no fronte agora é brutalmente diferente. A engenharia de guerra ucraniana acoplou na fuselagem uma monstruosa metralhadora rotativa M134 de 6 canos. Posicionada bem na porta da aeronave, essa besta mecânica cospe fogo a uma cadência aterradora, de milhares de projéteis por minuto. O registro audiovisual nos joga direto no olho do furacão, capturado do interior da própria cabine de comando. Feixes implacáveis de designadores laser em tons de azul e vermelho rasgam o breu, cravando uma sentença de morte no alvo. A presa no visor? Um drone kamikaze Shahed, o grande orgulho letal da aliança russo-iraniana. Ouve-se apenas o rugido ensurdecedor de parcos segundos de fogo cerrado, seguido por uma colossal bola de chamas, iluminando o terror da noite. Numa jogada de mestre, pouparam-se caríssimos mísseis de defesa para neutralizar uma investida que custaria milhões aos cofres inimigos. Uma ameaça monumental vaporizada pela combinação inusitada de uma velha carcaça voadora com o mais puro e destrutivo poder de chumbo. Em uma única surtida noturna, essas aves de rapina improvisadas caçam e abatem múltiplos alvos robóticos, como num violento esporte sangrento. Este pormenor, senhoras e senhores, é a engrenagem que quebra toda a lógica convencional da guerra. Estamos diante do ápice do combate assimétrico. Um contra-ataque letal, absurdamente barato e genial, humilhando o que há de mais caro em tecnologia. Enxames voadores lançados por Moscou, engolindo fortunas em orçamento, são reduzidos a sucata fumegante com meia dúzia de munições de baixo custo. Mas as forças de Kiev não pisam no freio. Eles correm contra o relógio numa caçada feroz para erradicar essa praga tecnológica russa. A expectativa de vida de um Shahed na vanguarda do combate despencou catastroficamente. Já não cruzam os céus por horas, mas perecem em meros segundos. Imagens recentes mostraram a desintegração instantânea de um desses artefatos em pleno voo, sem qualquer chance de manobra evasiva. Muito antes de sequer vislumbrar o alvo final, sua obliteração já virava espetáculo viral, consumido vorazmente pelas redes sociais. Pare por um instante e reflita sobre a magnitude desse controle do espaço aéreo. Os recortes táticos que desfilam em sua tela podem aparentar ser pequenas escaramuças isoladas. Ocorre que, pelo efeito dominó incontrolável que desencadeiam,
Esses acertos cirúrgicos pavimentam a estrada de sangue para vitórias esmagadoras. É verdade que, à primeira vista, ver a artilharia triturando blindados e baterias de defesa russas ou transformando veículos pesados em cinzas na linha de contato pode parecer apenas a sombria rotina do soldado. No entanto, essa carnificina metodológica se repete impiedosamente inúmeras vezes a cada nascer do sol naquele moedor de carne. Agora, faça as contas. Falamos de um cenário infernal, onde incursões sufocantes garantem que nem mesmo veículos superleves sobre duas rodas, ATVs ultra-rápidos ou viaturas fora de estrada consigam escapar da onipresença da vigilância eletrônica ucraniana. Torna-se incrivelmente cristalino o motivo de o exército russo ter sangrado e recuado tanto em Zaporíjia, engolindo perdas humanas e materiais astronômicas. O rastro de destruição deixado por essas campanhas escancara de forma inquestionável que as tropas aliadas, mesmo encarando os dentes de um Golias militar imensamente superior em tamanho, transformaram a tecnologia em um grande nivelador mortal. Enxames aéreos e precisão, cães robóticos rastejando pelo fronte e uma brutal lapidação das antigas táticas de trincheira. Essa mentalidade letal e de vanguarda desponta como a engrenagem principal para arrancar a vitória das garras da Rússia. Por mais que o invasor ostente números esmagadores e uma muralha quase infinita de blindagem pesada, a supremacia cibernética de Kiev e suas manobras táticas fantasma estão estilhaçando o antigo equilíbrio de forças. A letalidade absurda empregada no uso de drones, FPV, somada ao desdobramento implacável de sentinelas robóticas autônomas e a orquestração afiada das veteranas divisões blindadas, operando em compasso com essas novas ameaças, deixam claro uma aula magistral, escrita a ferro e fogo, sobre a reinvenção violenta das doutrinas de guerra do nosso tempo. No outro extremo da balança, o apagão digital que decepou as tropas russas de suas redes vitais via Telegram e conexões de satélites espaciais vem gerando um colapso em cadeia apocalíptico, semeando pânico e derrotas em cada flanco, e culminando num verdadeiro abatedouro em Zaporíjia. O silêncio no rádio é o prelúdio do caos. Sem sinais claros, a engrenagem militar russa simplesmente entra em colapso. É nesse vácuo de informação que a espinha dorsal de sua hierarquia de comando se estilhaça. Apagões no sistema satelital da Starlink impõem uma cegueira tática, isolando os batalhões e ceifando qualquer esperança de sincronia no campo de batalha. O cerco digital ao Telegram asfixiou as últimas rotas clandestinas que mantinham as tropas conectadas. O resultado é um exército à deriva, consumido pela desmoralização e por uma segurança operacional que desmorona a cada dia. Esse apagão de inteligência entrega de bandeja uma assimetria brutal a favor das forças ucranianas. Verdadeiros fantasmas cibernéticos da inteligência ucraniana e suas formidáveis divisões de guerra eletrônica devoram impiedosamente cada fresta dessa infraestrutura de transmissões arcaica e vulnerável. O tributo de sangue e o desgaste financeiro cobrados da máquina de guerra de Moscou atingem cifras astronômicas nas trincheiras. Tudo porque generais não conseguem falar com seus soldados. O relógio avança, mas a máquina russa se arrasta. Um rastejar penoso que não passa de 70 metros a cada amanhecer. O preço dessa conquista microscópica? Um oceano de vidas ceifadas no altar da ineficiência. Com a aniquilação de 26 mil combatentes a cada mês, o Kremlin mergulha de cabeça em um moedor de carne absolutamente insustentável. Trata-se de uma escala de devastação que beira o surreal. E ainda assim, o líder supremo em Moscou pisa no acelerador desse conflito, alheio ao extermínio de suas próprias fileiras. A teimosia cega diante desse abatedouro desafia qualquer lógica humana. Desperdiçar legiões inteiras mensalmente para avançar míseros 70 metros diários é um delírio estratégico, potencializado pelo isolamento letal imposto pela falta do Starlink e do Telegram. Das próprias trincheiras ecoam os lamentos. A artilharia e os enxames de drones tornam-se sucata inútil pela simples incapacidade de estabelecer um link de dados. Despachos criptografados vindos diretamente da linha de fogo validam essa paralisia aterradora. Em termos claros, o urso russo lança suas garras no vazio,
tateando em uma escuridão operacional absoluta, enquanto o inimigo observa cada passo. Como contraponto, A resistência ucraniana vem colhendo as vitórias mais monumentais do conflito, com uma fluidez letal. Uma maré de sucessos ininterruptos que reverbera desde a imponente contraofensiva de 2023, basta puxar na memória. Nos primeiros clarões dessa invasão, o Kremlin alardeava a supremacia absoluta de sua máquina militar, prometendo que seus milhões de recrutas marchariam sobre solo inimigo e hasteariam sua bandeira em Kiev no espaço de apenas 3 auroras. O cenário atual, contudo, é a sentença de morte para a velha doutrina de que montanhas de carne e osso ganham batalhas. A genialidade adaptativa de Kiev já está forçando os generais da OTAN a reescreverem os manuais da guerra do amanhã. O estrangulamento das transmissões inimigas, aliado ao abate visceral de aeronaves não tripuladas utilizando armamento pesado acoplado a modestos aviões civis, desenham a alvorada de uma nova e caótica ordem bélica global. A inovação esmagou a tradição. De repente, colossais blindados e infindáveis pelotões viraram relíquias inúteis diante do silício e do código. O que se desdobra diante de nossos olhos é a agonia de um império desmoronando, engolido pela lama gélida e pela própria arrogância. Aquele perímetro de 400 quilômetros quadrados no flanco sul transcende a definição de mero território. É a geografia viva de um pensamento estratégico caduco que se esfacelou dentro do alto comando da Rússia. A vanguarda tecnológica assumiu o trono incontestável no teatro de operações contemporâneo. Enxames autônomos, algoritmos implacáveis dissecando alvos e plataformas de artilharia guiadas por inteligência artificial são os novos arquitetos do terror e da vitória nos confrontos que estão por vir. Forjada no fogo do combate, a defesa ucraniana está orquestrando manobras que beiram a feitiçaria digital. Em contrapartida, a gigantesca máquina russa ofega e tropeça, incapaz de acompanhar essa velocidade de raciocínio balístico. Insistir em atirar milhares de jovens na linha de tiro só serve para inflar um placar de baixas catastrófico. No implacável xadrez da aniquilação cibernética e de precisão moderna, Moscou talvez se veja encurralada, forçada a arrancar civis de suas casas numa convocação obrigatória para estancar a sangria. Mas as feridas sociopolíticas abertas pelas convocações de 2022 ainda ardem, transformando essa jogada em um campo minado diplomático. E é por isso que, sob os ventos de fevereiro de 2026, as engrenagens moscovitas operam nas sombras, orquestrando o recrutamento furtivo em ondas minuciosamente disfarçadas para não despertar a fúria da própria nação. Um recrutamento compulsório das sombras, uma convocação silenciosa das reservas, bem diferente daquela mobilização em massa escancarada que o mundo testemunhou em 2022. Essa manobra obscura ganha forma num momento crítico. A carnificina nos campos de batalha está engolindo tropas num ritmo muito mais feroz do que a chegada de novos mercenários voluntários. O poço de combatentes dispostos a lutar por vontade própria está inevitavelmente secando por completo. Com um simples traço de caneta, o líder do Kremlin cravou um decreto que impõe campos e treinamento militar obrigatório. Uma ordem implacável destinada a arrastar os reservistas de volta aos quartéis neste ano de 2026. Esse documento sombrio projeta a absorção forçada de uma horda incalculável de civis da reserva diretamente para o coração das Forças Armadas Russas, espalhando-os pelas engrenagens da Guarda Nacional, pelas fileiras da Rosgvardia, pelas entranhas do Serviço Federal de Segurança, pelos esquadrões do Ministério de Situações de Emergência e por todo o vasto aparato de proteção do Estado. Na visão cirúrgica dos maiores estrategistas militares, liderados pelos especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, essa é a arquitetura jurídica perfeita para mascarar uma convocação obrigatória fantasma, sugando gradualmente o sangue do contingente estratégico nacional. No papel timbrado, eles chamam isso de exercícios de rotina.
Na dura realidade das trincheiras, esses recrutas estão com passagem só de ida comprada para o moedor de carne da linha de frente. Basta resgatar da memória a recente bravata de Dmitry Peskov, a voz do Kremlin, quando alardeou a absorção de nada menos que 422 mil novos soldados. Figuras do alto escalão de Moscou, a exemplo de Andrei Kartapolov, o cacique absoluto que comanda o Comitê de Defesa da Duma Estatal, enchem o peito para jurar que não existe coerção alguma e que essa máquina de guerra é alimentada pelo mais puro patriotismo voluntário. Mas quem, em sã consciência, engoliria uma falácia tão descarada? Os ecos sangrentos que chegam neste exato segundo do caldeirão de Donbass estraçalham essa narrativa, expondo uma realidade diametralmente oposta à propaganda oficial russa. Foi exatamente no frio brutal de fevereiro de 2026 que o Teatro de Operações testemunhou uma disparada vertiginosa no número de tropas invasoras caindo nas garras das forças de defesa ucranianas, seja por captura tática ou por pura rendição. Esse fenômeno de colapso moral explodiu com força total na província de Kupiansk, avançando, como o incêndio pelos eixos do norte de Slobozhansk, rasgando o território de Donetsk e sufocando os arredores de Chazivyar. O desespero que empurra o soldado russo para a bandeira branca tem raízes muito claras. Baixas apocalípticas, linhas de suprimento esfaceladas e uma exaustão absoluta sem a menor esperança de substituição. É nesse abismo de desespero inimigo que brilha a genialidade do projeto ucraniano Quero Viver, orquestrando uma verdadeira obra-prima da guerra psicológica e humanitária. O retrato perfeito dessa vitória silenciosa materializou-se no destino de 3 combatentes de Moscou, que jogaram a toalha e abraçaram a salvação oferecida por esse programa, direto das chamas de Kupiansk. Tudo começou nas sombras digitais, quando o militar da infantaria quebrou o silêncio e contatou clandestinamente o sistema automatizado da rede de resgate de Kiev. Após apodrecer por 6 meses naquele inferno de Kupiansk, o homem preferiu o cativeiro a continuar lutando como um cão abandonado, esmagado pela falta de ordens claras e pela fome. A formidável 13ª Brigada, temida sob a alcunha de Brigada Khartia e braço tático vital da Guarda Nacional, arquitetou um corredor de exfiltração cirúrgico, garantindo que o trio russo fosse desarmado e extraído em segurança absoluta. O teatro de operações no norte de Slobozhansk logo virou palco do segundo golpe humilhante contra a arrogância do Kremlin, onde a rendição de mais 5 invasores esfregou a verdade na cara dos oficiais de Moscou. A imponente 158ª Brigada Mecanizada Independente cravou o relatório tático registrando a captura inicial de 2 desses desgarrados soldados da Federação. Numa manobra de intimidação psicológica brilhante, os ucranianos amarraram um alto-falante a um drone de combate, rasgaram o céu com ultimatos ensurdecedores e arrancaram mais 3 inimigos de seus buracos. Um saldo absoluto de 5 alvos hostis varridos do campo de batalha sem que um único disparo letal precisasse ser feito. A resposta do alto escalão russo, no entanto, foi banhada em traição e sangue. Ordenaram um ataque fulminante de artilharia para aniquilar seus próprios homens que haviam se entregado. Uma carnificina fratricida que cravou seu nome na narrativa do conflito como um ato de barbárie monstruosa e sem precedentes. Fica assim escancarada a doutrina mórbida das forças de Putin. A rendição é uma sentença de morte. E o ódio ao próprio fracasso é cobrado com fogo amigo. Diante de atrocidades como essa, a névoa da guerra se dissipa, nos permitindo enxergar com exatidão matemática o motivo pelo qual a máquina bélica russa a afundou num atoleiro tão grotesco em Zaporizhia, empilhando cadáveres em uma marcha fúnebre completamente travada. Virando o tabuleiro do xadrez estratégico, o panorama que se desenha nos bastidores da resistência ucraniana é de outro mundo. A cúpula militar em Kiev opera com um mandato de honra: blindar a vida de cada combatente e afiar sua letalidade, repudiando a cultura do soldado descartável. O objetivo supremo do Comando de Defesa da Ucrânia é estrangular esta invasão pelas raízes,
arquitetando uma escalada de baixas nas fileiras russas tão avassaladora que pulverize a espinha dorsal do inimigo até um ponto sem retorno. E para coroar essa engenharia de destruição inimiga, as mais recentes e agudas manobras de liderança nos corredores do Ministério da Defesa ucraniano, a mente brilhante de Mikhailo Fedorov, forjada nos campos de batalha digitais, arquitetou uma estratégia de impacto monumental. O objetivo nevrálgico desta tática é sangrar as fileiras invasoras, amplificando as perdas inimigas em praticamente 1/3. Caso a taxa de carnificina salte dos atuais 156 para 200 soldados russos aniquilados por cada quilômetro quadrado tomado, a máquina de guerra de Moscou colapsará, incapaz de dar um único passo à frente. É o cenário do pesadelo perfeito. Uma paralisia tática que jogaria o Kremlin em um abismo estratégico sem qualquer rota de fuga. As chamas da libertação, acesas com fúria nos campos de Zaporizhia, estão prestes a varrer os territórios de Donetsk e Luhansk como um incêndio incontrolável. Nas trincheiras lamacentas do Donbass, os combatentes ucranianos ergueram uma muralha de aço e bravura que desafia a própria lógica militar. Toda e qualquer investida russa recente esbarrou de forma esmagadora nessa linha de defesa letal e intransponível. Em uma sinfonia militar implacável, as forças de Kiev também orquestraram ofensivas de mestre ao sul do eixo de Zaporizhia. Uma resistência de proporções épicas continua a triturar as tropas invasoras em redutos cruciais como Kherson, Melitopol e nas ruínas sagradas de Mariupol. Na verdade, os defensores assumiram as rédeas do combate, ditando o ritmo da guerra e sufocando o inimigo ao longo de todo o fronte de Kherson nestes últimos dias. Já na península da Crimeia, o teatro de operações respira um caos de natureza inteiramente distinta. As forças ocupantes enfrentam um verdadeiro inferno logístico, revelando-se completamente impotentes para blindar o próprio território. Uma chuva implacável de ataques aéreos que castiga os céus quase todos os dias está estilhaçando a rede de radares e pulverizando os escudos antiaéreos de Moscou. Essa tempestade de fogo transforma navios, arsenais bélicos e reservas estratégicas na Crimeia em nada além de cinzas e ferro retorcido. Se a represa russa não suportar o tsunami do avanço ucraniano em Zaporizhia, a catástrofe que aguarda os generais de Putin atingirá escalas apocalípticas. A ruptura visceral desse corredor norte-sul tem o poder de devorar o exército russo de dentro para fora, como um parasita implacável. O efeito dominó que faria a própria Crimeia ruir sobre suas bases. Em suma, os triunfos de Kiev em Zaporizhia transcendem um mero ganho territorial. São o epicentro de um terremoto militar devastador. Estamos testemunhando a gênese de uma manobra colossal que reescreverá, de uma vez por todas, o destino final deste derramamento de sangue. O horizonte que aguarda o exército invasor é brutal e gélido. Por ora, o crepúsculo engole as frentes do sul, mergulhando os soldados de Putin nas trevas de uma derrota iminente. E absolutamente ninguém ousa garantir que haverá um novo amanhecer para eles. A esperança de que essas tropas voltem a ver a luz do dia esvai-se nas brumas da guerra. Uma análise tática trazida a você pela TGN. Convoque suas próprias estratégias e deixe sua visão sobre este tabuleiro de xadrez sangrento nas trincheiras da nossa seção de comentários. Nossa imensa gratidão por nos acompanhar nesta jornada pelos bastidores do front.